meus irmãos, graça e paz. O privilégio que nós temos de nos reunirmos nessa manhã para adorarmos ao nosso Deus, sabendo que Ele está aqui no nosso meio, no meio do povo dEle, e agora nós temos o privilégio ainda de poder meditar na palavra dEle. Eu convido para que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, nós leremos primeiramente os versículos 1 e 2, e depois versículos 26 a 28, que diz assim: a santa, inspirada e inerrante palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria de convidar o reverendo Éder que faça essa oração para nós. Senhor, que grande privilégio é nos colocarmos rendidos a Ti nessas primeiras horas da manhã, para juntos ouvirmos mais uma porção da Tua Palavra. A Tua Palavra que é boa, maravilhosa, cheia de graça. Nós nos alegramos, porque necessitamos não só do alimento físico, mas necessitamos da Tua Palavra, por demais, Senhor, nos nossos dias, e principalmente nesses dias tão turbulentos que temos passado. Mais uma vez pedimos que o Senhor esteja orientando o Teu servo, capacitando-lhe, ó Pai, a ser fiel, e que a Tua Palavra seja transmitida, e que ela, uma vez que é viva e eficaz, esteja edificando as vidas, ó Pai, do Teu rebanho, do Teu povo. Fortalece-nos, ampara-nos, que em tudo, Senhor, nós estejamos não só meditando na Tua Palavra, mas vivendo a Tua Palavra em fidelidade, em amor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de entrar no seminário presbiteriano para estudar teologia, eu me formei em ciências biológicas. E depois de formar, eu fui trabalhar num lugar onde meu coordenador, que tinha sido meu professor na faculdade, ele me fez a seguinte pergunta: como que pode um biólogo ser cristão? E essa pergunta que percorre talvez todo o meio acadêmico e provavelmente onde você está, isso tem a ver com um dilema antigo sobre a dificuldade que existe entre a relação entre fé e ciência. Isso é um problema antigo, porque provavelmente isso começou lá no século XIII, Idade Média, e se agravou um pouco mais, já partindo ali para o século XV, quando, por exemplo, Galileu foi condenado diante daquilo que ele pesquisava, entendeu, e a igreja foi em cima dele para que ele negasse isso, e foi condenado como herege. E talvez foi diante de fatos assim, a gente, claro, percebe isso durante toda a história da humanidade, mas foram de fatos assim que hoje a gente carrega e tem o desenvolvimento de uma cosmovisão materialista, que afirma que o mundo material, isso que nós vemos, que é palpável, é tudo que existe. Qualquer explicação digna do status de científica precisa manter-se nos limites da materialidade. Então tudo aquilo que é transcendente perdeu o seu valor, tudo aquilo que está além daquilo que é experimentável e físico, agora é rebaixado para uma categoria inferior, e aí tudo isso que é inferior, a gente vem para esse lado mais moderno do cientificista, em que exatamente esse o ponto de que a ciência é acima de qualquer outra ideia, qualquer outra área, sendo ela religiosa, filosófica ou qualquer outra que seja. E queria te mostrar um outro exemplo disso aqui, de uma reportagem que saiu 6 de junho de 2020,
2020, no jornal El País, e diz assim o título da matéria: o coronavírus será vencido pela ciência, não pela religião. E até pelo título, para não ser desonesto aqui, injusto com o repórter que escreveu essa matéria, ele fica indignado e afirmou isso daqui porque em determinado país alguns líderes políticos estavam rodeados por líderes religiosos. Esses líderes religiosos, orando pelo país, eles chegaram a declarar que o coronavírus estava vencido, que o país não precisava fazer absolutamente mais nada, porque naquele momento Deus havia pausado, parado, curado a nação. Então, indignado com fatos como esse, é que esse repórter vem escrever reportagens e matérias como essa. Porém, lendo todo esse texto, a gente consegue entender o que está no coração desse homem, não simplesmente por uma revolta de líderes que com certa irresponsabilidade afirmam coisas como essa, líderes religiosos, mas ele continua dizendo aqui: respeito a força e a importância de todas as religiões, mas abomino a existência de um Deus volúvel e classista, que escolhe a quem salvará e a quem deixará morrer. Então, a gente percebe que esse dilema antigo, ele se arrasta, está nos nossos dias, e todos nós, principalmente aqui eu quero colocar os jovens que estão entrando nas faculdades, nas universidades, se deparam com ideias como essa, e afinal, como que a gente lida com essas premissas entre a nossa fé, aquilo que nós cremos diante da palavra de Deus, aquilo que é afirmado como ciência? E claro, eu coloco aqui, não trago exatamente uma classificação, né, profunda a respeito do que é ciência. Eu estou abrangendo todo tipo dela, todo tipo de tecnologia, porque hoje a gente tem esse culto à tecnologia de forma mais específica, às ciências naturais, que tem a ver com o momento que a gente tem vivido. E nós temos alguns pensadores, como Neil deGrasse Tyson. Talvez você nunca ouviu falar o nome desse homem, mas talvez você já tenha assistido alguns programas baseados na fala dele, porque em canais fechados ele tem um programa extremamente conhecido no nosso país. Também a gente tem aí Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, que são homens que possuem especialidades na sua área, gente muito estudada, muito gabaritada, porém não é simplesmente o estudo deles que chama atenção, mas talvez é uma militância, uma luta de afirmar que diante do conhecimento, e quanto mais um homem conhece, quanto mais um homem pesquisa, quanto mais racional ele se torna, menos será capaz de crer em Deus. Então, diante de tudo que esses homens produzem, no final das contas, a ideia é: a ciência venceu e a gente não precisa de um Deus para querer explicar qualquer fenômeno, qualquer coisa que exista no mundo. Então, a gente olha textos como esse, como que a gente faz? Como que a gente lida? Como que a gente caminha diante da nossa fé? Então, antes de nós entrarmos no texto, eu quero te dar uma ideia. Por que Gênesis está aqui? Por que esse texto de Gênesis 1, 2 e 3 e toda a sequência está dessa maneira como Deus quis colocar aqui? Por que ele está dessa forma sendo apresentado para nós? E o contexto nos mostra que o seu autor, Moisés, havia acabado de libertar o povo de uma escravidão do Egito. Eles estavam caminhando no deserto por vários anos por conta da desobediência, mas olhando para a promessa que Deus havia feito de uma terra prometida, uma terra que emanaria leite e mel, e esse povo caminhando para lá. Só que imagina, esse povo estava escravo, foi escravo por muitos anos, diante de uma sociedade, diante de todo um ensino, uma estrutura pagã. Eles foram educados, foram levados para o cativeiro diante de um povo que não reconhecia o Deus de Israel como o grande Deus, como aquele que é soberano, como aquele que cuida, que ele é criador. Então eles viviam rodeados de todos os outros tipos não de teologias, né, mas de outras religiões, de tudo quanto é tipo de ensino que era fora daquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. Então agora, diante de um retorno para a sua terra, Moisés tem a missão de ensinar o povo a respeito desse Deus que é criador. Então a gente tem esse primeiro livro, chamado de Gênesis, é o livro das origens, e esse título provavelmente vem diante de uma palavra que é repetida muitas vezes em todo o livro, que tem a ver exatamente com isso daqui, que ele fala sobre as gerações. Essa é a gênese do povo, essas são as gerações, esse é o relato do povo. Então por isso que a gente tem aqui o livro de Gênesis, e o objetivo dele é mostrar a soberania de Deus na história humana, principalmente na história de Israel, o seu povo
escolhido. E é um relato de como Deus começou a chamar um povo para si, com o propósito de abençoar todas as nações no meio dele. E nessa manhã, eu não pretendo aprofundar em cada detalhe diante das teorias que são colocadas para nós a respeito desse texto, porque talvez, como sendo o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo que já vem com essa história para nós, talvez seja o livro mais discutido e debatido diante daquilo que se chama de conhecimento científico. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de abertura diante de alguns preceitos, diante de alguns fundamentos que nós jamais podemos abrir mão diante de qualquer estudo que esteja à nossa frente, diante da sua área de atuação. A gente jamais pode abrir mão de alguns princípios, é isso que eu quero trazer aqui para você. Mas para que você não saia frustrado aqui, eu vou reafirmar novamente. Eu não me atentarei a detalhes aqui como questão de duração de dias, argumentos sobre correntes cosmogônicas que tem a ver com a criação de todas as coisas. Então, não se frustre. Mas eu quero trazer de maneira geral, um estudo inicial, para que depois a gente percorra mais o livro de Gênesis, de forma mais detalhada, a respeito desse texto. O primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que há um Deus. Existe um Deus, é o primeiro ponto que esse texto nos afirma, diante daquele objetivo de Moisés, de ensinar o povo que estava agora livre do cativeiro. O que ele queria mostrar para nós aqui é que há um Deus, e esse Deus é distinto da sua criação. E veja só como ele começa esse texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando ele fala que no princípio, ele está dizendo de um ponto de partida absoluto no tempo. Quando nós olhamos para toda a estrutura bíblica, nós entendemos e percebemos, afirmamos que Deus é eterno. Ele existia em toda a eternidade, mas em um determinado período de tempo. Agora ele diz no princípio que Deus resolveu se revelar, estabelecendo tempo. Agora ele se manifesta. E ele continua dizendo, criou Deus. Para nós, esse verbo criar, ele tem muitas dimensões, mas aqui, para um leitor que leu a primeira vez essa carta, isso aqui era muito objetivo, porque esse criou Deus, ele é um termo extremamente específico para Deus. Esse verbo não é utilizado para nenhum outro tipo de criatura, como ele vai dizer que criou, mas ele somente é apontado aqui para Deus, porque ele diz, criou Deus, e a forma como ele diz aqui para nós, é um termo conhecido de Deus, provavelmente a gente já cantou isso nas nossas canções, o Deus que é Elohim, que é uma forma plural de se referir a Deus. A forma singular, se a gente for uma tradução muito literal aqui, é de poderoso, e o Elohim é poderosos no plural. Porém a gente não trata esse texto aqui simplesmente dizendo criou o poderoso, mas ele diz criou Deus que é poderoso para fazer isso. Portanto, esse criou, lembre-se, ele é tratado somente aqui, apontando para o Deus poderoso. Lembra que Moisés está afirmando para aquele povo, existe um Deus, o nosso Deus que é poderoso. Nesse ponto aqui, ele não está simplesmente usando plural para defender uma trindade. A gente vai inferir isso depois, mas o ponto é que ele está dizendo, esse Deus é poderoso e ele criou. A ideia que nós temos desse criou aqui também, ela nos traz a ideia daquilo que foi criado a partir do nada. Esse é o grande ponto que nós temos aqui também. Alguns princípios que nós vamos percebendo diante desse versículo. No princípio pontual. Ele está dizendo, em um momento da história, Deus criou. Ele é poderoso e criou isso a partir do nada. Aquilo que era nada começa a tomar forma. Essa é a grande afirmação que ele está dizendo aqui. Criou Deus, o poderoso, a partir do nada, os céus e a terra. E os céus e a terra, quando ele olha aqui, quando a gente olha para esse texto, é uma porção do cosmos, é a completude, é aquilo que é composto, referente ao universo completamente organizado. Quando a gente olha mais uma vez para esse termo terra, ele tem alguns significados dentro da Bíblia. O primeiro aqui, e que é esse ponto, ele vai falar sobre o cosmos, tudo aquilo que foi criado. Criou Deus, céus e terra, de maneira geral. Mas isso também pode ser tratado, ou terra, que a palavra eretz, ele diz aqui para nós sobre uma porção seca, que é o firmamento. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, quando Deus trata desse detalhe. Mas existe um terceiro uso, quando ele diz de maneira mais específica ainda, que a terra como o planeta,
como uma parte do cosmos. Agora veja a diferença que ele está trazendo aqui para nós, agora vai fazer sentido. Porque ele diz, criou Deus no princípio, Deus criando do nada, todo poderoso, os céus e a terra. Ele criou tudo, certo? É uma afirmação que ele está dizendo, Deus criou tudo o que há. Mas a partir do versículo 2, ele começa o foco dele muda, porque ele começa dizendo, a terra, porém, era sem forma, estava sem forma e vazia. Essa terra que ele está se referindo agora muda o significado, porque ele está se referindo à terra, o foco muda. Antes ele diz, Deus criou todas as coisas, o cosmos, mas agora ele afirma que a terra que Deus criou, dentro desse cosmos, o planeta, era sem forma e vazia. Existe algumas discussões aqui entre esse primeiro e segundo versículo, porque ele termina exatamente como um ponto, e alguns enxergam e pensam que esse primeiro versículo ele é simplesmente um título. Ao invés de você ter esse título aí da sua Bíblia, a criação dos céus e da terra e tudo que ele nele há, que está em negrito aí na sua Bíblia, provavelmente, aqui ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele chama isso de título, e tem um ponto aqui, e depois ele começa a narrar a narrativa do que é esse título. Mas existe uma outra ideia de que isso aqui é o primeiro ato criacional de Deus. Ele está afirmando, Deus criou tudo. Então ele põe um ponto e começa a destrinchar agora a ideia da criação. Cabem essas duas ideias aqui para nós. O que eu acho que o texto mais pende diante da leitura aqui é essa segunda interpretação, que houve um primeiro ato criativo de Deus. Deus criou todas as coisas e dentro dessa criação existe um planeta, e esse planeta era inabitável, não tinha como ter vida ali, e ele começa a discorrer então como que esse planeta vai se tornado habitável. Porém, dentro dessas interpretações, o que não cabe a nós aqui entender é que houve um lapso de tempo, porque se chama aqui de teoria do intervalo, do gap, que é a ideia de que aqui Deus simplesmente criou tudo, houve um tempo em que veio o caos, porque ele diz depois aqui a terra era sem forma e vazia, virou o caos, agora Deus que tem que recriar todas as coisas. E aí entram várias teorias aí de tantos anos, de como que isso se deu aqui, agora Deus deixando a coisa acontecer, ele simplesmente criou inicialmente a coisa que ele não teve controle e a própria terra começa aleatoriamente começar a se formar. Esse ponto aqui é o que não cabe para nós, dentro do que o texto está dizendo. Gramaticalmente é impossível a gente poder olhar para um texto e entender que ele está trazendo esse lapso de tempo, mas o ponto é, Deus criou todas as coisas, ponto. Dentre essas coisas, tem uma área muito especial, que é o planeta, a Terra. Aí ele vai dizer então para nós que essa Terra era sem forma e vazia, um local inadequado para a vida humana, um local improdutivo, inabitado. Mas a partir disso, ele diz, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa treva que a gente olha aqui diante da face do abismo é porque a terra era um abismo escuro, inóspito para a vida. E quem que estava lá diante disso, pairando? O Espírito de Deus. Alguns entendem essa interpretação aqui, porque esse Espírito é uma palavra que significa também aqui no hebraico vento. E quando a gente olha, por exemplo, depois do dilúvio, é a mesma palavra que ele usa aqui, o ruar, que é um vento, um sopro, e Deus após o dilúvio mandou um vento para que eles entendessem que agora a água já tinha baixado e que eles poderiam habitar naquele local, que Deus continuaria o seu plano. Porém, quando a gente olha por todo esse contexto, ele diz o Espírito de Deus, então não pode ser simplesmente um sopro de Deus que estava ali, nós entendemos que era o próprio Espírito, a terceira pessoa da Trindade que pairava por aquilo. Isso aqui é tão belo, porque Deus criou todas as coisas, agora essa porção que nós conhecemos como terra, o planeta, estava inabitável, e agora o Espírito de Deus pairando, preparando todas as coisas para a formação do maior palco de adoração a Deus, onde o homem habitaria. É esse o significado de que ele está dizendo que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí nós temos aqui então toda a descrição dessa terra sendo preenchida, moldada, regulada, Deus agindo sobre tudo isso. E a gente vai ter aqui alguns anúncios e ordens quando Deus diz haja ou que haja. É simplesmente um anúncio, uma ordem de Deus, e pelo seu poder, lembra? Deus poderoso, Elohim,
pelo seu poder da palavra, Ele cria e todas essas coisas obedecem diante do anúncio de Deus. Logo em seguida a gente tem uma separação de todas essas coisas, tem uma informação de que tudo que Deus fez está cumprindo o propósito dele, e assim ele termina fazendo uma avaliação, dizendo que tudo que Deus fez é bom. E então, por fim, a gente vê a questão de sendo organizada dentro de um arcabouço cronológico. Deus aqui, no tempo, criando todas as coisas, agora existe limite para toda a criação que Deus fez. É interessante a gente ver um progresso e uma relação que a gente tem aqui, dentro de umas tríades, porque os dias 1, 2 e 3, eles se relacionam com os dias 4, 5 e 6 da mesma maneira. Dia 1 com dia 4, dia 2 com dia 5 e dia 3 com dia 6. É uma progressão como Deus está trabalhando toda essa criação, porque lá no início Ele cria, por exemplo, dia 1 a luz. Lá no dia 4 Ele vai criar os luzeiros. Dia 2 Ele cria o firmamento. E no dia 5, os habitantes desse firmamento, porque nesse firmamento tem céus e mares, mas agora no dia 5 tem aves e peixes como um enxame sendo produzido ali, sendo manufaturado pelo poder de Deus e agora preenchendo toda a terra. E por fim ele termina a respeito da terra seca e a vegetação com os animais silvestres e por fim os seres humanos. Um detalhe muito rápido aqui, porque o versículo 16 diz para nós, eu quero lembrar você que eu não vou entrar em detalhes por enquanto em cada trecho, depois nós vamos voltar com mais calma, mas eu quero dar detalhes gerais para a gente poder aplicar naquela problemática que nós tivemos lá no início, como que nós relacionamos a nossa fé com o que é dito ciência, tá ok? Mas só um detalhe que eu quero trazer aqui, versículo 16, que diz que Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, também fez as estrelas. Que luzeiros são esses que governam o dia e governam a noite? Sol e lua. Mas por que o autor não colocou o nome deles aqui? Lembrem-se o que Moisés estava desconstruindo um pensamento anterior daquele povo para construir a ideia do povo de Deus bíblico de Israel, porque esse sol e lua eram deuses pagãos, eles adoravam, aquele povo adorava seres como sol e lua, e agora ele está dizendo aqui, gente, o que regula vocês não é sol e lua, mas é o Deus que criou os luzeiros, e esses luzeiros governam dia e noite, assim como Deus governa a vida de vocês. Isso aqui é só um parênteses para você perceber a maneira vergonhosa como muitos cristãos ainda pautam a sua vida diante de astros, diante daquilo que astros representam na sua personalidade, ou que elas vão dizer a respeito do seu dia. Isso é vergonhoso para um cristão, porque a gente está olhando desde a história, Moisés afirma, o próprio Deus afirmando diante de Moisés, quem regula a sua vida, quem traça a sua vida, quem regula, e diante da personalidade, diante de tudo que você precisa ser moldado, que tem a ver com Cristo, não são astros, mas é o Deus, criador dessas coisas. Então por fim ele chega nós vamos pular um pouco essa parte, eu quero ir lá para o versículo 26, quando ele diz, também façamos, olha só como muda a história, esse Deus criador que antes disse, haja e ouve, agora ele diz, façamos, para mostrar que esse Deus não é só o todo-poderoso criador, mas é um Deus pessoal que se relaciona conosco. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Antes Deus dando nome para todas as coisas, governando sobre tudo, agora ele diz para o homem, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, o homem à sua imagem, Deus os criou e abençoou, dizendo, sede fecundos, versículo 28, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves. Olha só o que Deus está fazendo. Agora de uma maneira muito relacional, muito pessoal, esse Deus todo-poderoso se revela ao homem, criando-o e dizendo, você vai ser meu corregente nessa história, eu domino sobre tudo, mas agora eu também quero você como meu agente, e aí dominando sobre todas as coisas. Aqui entra uma história muito belíssima, eu creio que a missão de Deus começando, porque ele fala dominai, multiplicai-vos, enchei a terra,
Eu não creio que a história do homem era só para ficar ali no jardim, que eles iam crescer simplesmente no jardim, mas eles iam dominar sobre toda a terra, levando o nome de Deus como um princípio maior de todas as coisas. Por que esse povo precisava saber que Deus é Criador? Ele se relaciona e cuida do seu povo, para que esse povo adorasse a Deus. Lembra da história? Quando Deus vai falar sobre, olha, eu quero que você retire o meu povo lá. Por quê? Porque eu quero que eles me adorem. Esse é o grande ponto da história aqui, para que eles me adorem. Como o homem faz isso? Sujeitando, dominando, regendo, diante de um Deus que é Criador e Todo-Poderoso. Tudo que o homem faz, tudo que nós fazemos precisa estar debaixo dessa autoridade do Senhor. E por conta do nosso tempo, eu já vou partir aqui para algumas premissas e uns pressupostos finais e aplicar isso para a nossa vida aqui. Diante disso que o homem está sendo formado, nós entendemos que aqui Deus está dando alguns mandatos para ele. Primeiro é um mandato espiritual, que o homem deveria se relacionar com Deus. Na viração do dia, lembra? Deus estava ali no jardim, Deus se relacionava, e nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Depois ele diz também a respeito de um mandato social que tem a ver com a família. Ele falou, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora, e aqui então ele diz, multipliquem-se, cresçam. É a ideia do relacionamento família. E por fim, é o relacionamento cultural, o mandato cultural, quando Deus diz aí para dominar sobre todas as coisas. É o aspecto em que nos relacionamos com as questões políticas, porque Deus criou esse sistema de governo, de domínio, Ele criando política. Ele não criou só os dias lá da criação, mas Ele criou o relacionamento, por exemplo, o casamento e tantas outras coisas de forma indireta, através da inteligência que Deus deu ao homem. E assim, o princípio de tudo isso é adorar o Senhor. Deus está contando essa história toda aqui para que esse povo se rendesse a Ele. E assim nós entendemos então que Deus existe, esse Deus se relaciona e Ele criou todas as coisas. Porém, nesse relacionamento existe um princípio de religiosidade, em que o homem se relaciona com Deus, e a ideia de religião, a gente poderia destrinchar, é mais um outro ponto que a gente poderia destrinchar aqui, mas eu assumo a ideia de relacionamento que o homem tem com qualquer objeto. E o problema não é o objeto em si, mas a relação que o homem tem de dependência e de fé e de confiança e amor a esse objeto. Então, me permita usar esse termo aqui de objeto quando a gente relaciona a Deus, ok? Eu não quero limitá-lo de forma nenhuma a respeito disso, mas quando nós nos relacionamos com Deus de forma última, quando nós o adoramos, amamos e confiamos, essa é a nossa religião. Mas então o que eu quero entrar aqui, agora especificamente nesse ponto, é que a ciência, ela não ocorre num vácuo filosófico e religioso. Existe um objeto no qual os homens se relacionam, amam e confiam. Portanto, o que eu quero trazer para nós diante disso é para a gente tomar muito cuidado com o que a gente tem ouvido hoje a respeito de ciência, porque muitos, assim como aqueles que eu citei no início, eles se relacionam com ciência como seu Deus, como a sua religião, como aquilo que deve ser adorado, excluindo-se completamente a história de um Deus criador e soberano que governa a história, que deve, em último caso, ser adorado diante de todo o conhecimento. É claro que a gente pode acreditar aqui, deve acreditar na literalidade de Gênesis por conta dessa criação, do homem sendo criado, porque se isso aqui fosse só um conto, um mito, se não houve esse homem, esse casal, a gente não consegue percorrer a história em que não houve pecado. Se não houve pecado, não há salvação, não há necessidade de salvação. Se não há necessidade de salvação, para que eu creio num Cristo? Olha só como essa história inicial tem a ver com toda a nossa fé e com tudo o que nós fazemos. E assim nós somos chamados como corregentes para levar a adoração a Deus diante de tudo que a gente faz, inclusive produzindo ciência. E assim, a verdadeira ciência não contradiz o cristianismo, a verdadeira ciência glorifica o Criador, mas como falamos anteriormente, se os pressupostos científicos estão errados, a ciência será má. Se os pressupostos estão corretos, a ciência será boa. A verdadeira ciência exulta somente a Deus toda glória. A gente deve confiar na ciência?
Eu quero só trazer um paralelo aqui, ou uma diferença entre confiar e ter fé. Sabe essa história de ter fé, quando eu disse que é a razão última do meu amor, da minha confiança? Isso aqui tem a ver com Deus. Mas nós confiamos naquilo que é produzido por homens que Deus dotou de inteligência e capacitou. É claro que a gente confia. É claro que a gente confia em estudos. E claro, estou pendendo muito aqui para a história, como eu disse, da ciência natural, mas em todos os âmbitos. A gente confia porque Deus, diante da sua graça comum, tem capacitado homens e pessoas a se dedicarem a conhecer, revelar, aprofundar nessa revelação de Deus, naquilo que Ele criou. Mas eu quero te dizer também, seja cauteloso com as informações que vocês recebem. Se o WhatsApp falou, nem sempre é verdade. Infelizmente, nós estamos numa era de politização de muitos assuntos, então tenha cautela. E por fim, a gente precisa buscar equilíbrio, principalmente naquela confiança que nós temos tido em relação à vacina. Deixa eu explicar isso aqui para você não sair daqui mal interpretando as minhas palavras. Glória a Deus, porque Ele tem dotado homens com saber e produzem, por exemplo, medicamentos que nos ajudam na nossa caminhada. Mas cuidado se a sua fé está nisso. Cuidado, porque tem muita gente, muito crente, morrendo de medo, apavorado por conta da morte, porque está tão apegado às coisas desse mundo, está tão apegado às coisas que o mundo te oferece, seja família, seja bens, seja dinheiro, seja prazeres, que deposita sua fé nessa vacina para poder viver os seus dias. Cuidado, porque a nossa fé e a nossa salvação está em Jesus Cristo. Cuidado se você está paralisado por conta de medo da morte. Porém, Deus nos exige cautela, Deus nos exige cuidado. É por isso que vocês estão de máscara, é por isso que a gente tem esse distanciamento aqui. Nós não somos irresponsáveis, não somos chamados à irresponsabilidade. Nós vamos ter equilíbrio em toda a situação. Que Deus nos ajude nessa caminhada a entender qual é o nosso papel como cristãos diante do conhecimento que Ele tem nos dado. Vamos orar mais uma vez?